Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 26 de julho de 2024, celebramos São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. E assim, amados irmãos e irmãs, apesar de parecer estranho aquilo que Jesus nos diz, mas ele nos alerta justamente para a cegueira espiritual, porque a gente pode estar vendo a realidade e pode não querer compreendê-la, amados irmãos? Então, a gente permanece no erro justamente por não querer compreender a realidade. Lembrem daquilo que a gente pede a Deus, nas nossas orações, que Deus nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus encontrou resistência entre os grandes do povo, ou seja, os escribas, os fariseus, as autoridades do seu tempo. Ele encontrou resistência, ou seja, eles não queriam se converter e não quiseram aceitar aquilo, nem os milagres, nem aquilo que Jesus falava em nome de Deus. Pois eles, amados irmãos, mesmo vendo os seus milagres, como já disse, ouvindo a sua pregação, endureceram o coração. Mas, pelo contrário, amados irmãos e irmãs, entre os mais humildes, entre o povo mais simples, Jesus encontrou pessoas sedentas da palavra de Deus e dispostas a colocá-la em prática. E, por isso, amados irmãos, Jesus declara que os mais humildes, os pequeninos, que eles são felizes, são bem-aventurados. Assim, amados irmãos e irmãs, percebamos também, Maria se tornou a serva do Senhor. Por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus através do anjo. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, o que ela disse? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim, amados irmãos, Maria colocou em prática a palavra de Deus e por isso ela se tornou bendita entre as mulheres. E é claro também, ela é modelo, amados irmãos, modelo de discípula de Jesus. Pois ela ouviu, como já dissemos, e colocou em prática a palavra do Senhor. Agora, amados irmãos e irmãs, o Senhor também nos convida à conversão, eu e você. E o que é que ele nos pede, amados irmãos? Ele também diz: ouve, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Principalmente no mundo que nós vivemos, amados irmãos, a gente acaba servindo a muitos senhores. E isso é perigoso, por quê? Porque nós podemos nos tornar idólatras. A idolatria, amados irmãos, apesar de muitos acharem que a idolatria são os ídolos, ou seja, as imagens, mas a imagem, ou seja, a idolatria vai além disso, Como a gente vai lembrar, Jesus, quando ele foi para o deserto, ele foi tentado pelo ter, pelo prestígio e pelo poder. E assim, amados irmãos e irmãs, vejam, a idolatria pode estar escondida sobre isso. Por exemplo, vamos lembrar do ter, pois procuramos a nossa segurança, amados irmãos, lembrem, nos bens materiais e não em Deus. E lembrem quando Jesus envia os discípulos, não leveis bolsa nem sacola. Por quê? Porque na missão você só pode confiar em Deus. Mas infelizmente, amados irmãos, nós acabamos confiando mais nos bens materiais do que mesmo em Deus nosso Pai. E outra idolatria também perigosa, amados irmãos,
a idolatria do prestígio. Lembra Jesus? O diabo disse: joga-te aí abaixo para que os anjos te apanhem. Então, a idolatria do prestígio, que se manifesta, amados irmãos e irmãs, principalmente nas redes sociais e na necessidade da aprovação dos outros. Vejam, tem pessoas que dependem muito, né, da opinião dos outros. A gente não pode, amados irmãos, depender disso. Lembrem, amar a Deus, vejam melhor, né? Servir a Deus, amados irmãos, né, ou fazer a vontade de Deus é difícil, mas agradar a todo mundo não é difícil, é impossível. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não cair na idolatria de querer agradar a todo mundo, porque isso é o que, amados irmãos? Impossível. E outra idolatria, amados irmãos, a idolatria do poder, que se manifesta quando queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus. Mas lembra que Jesus disse lá no Getsemane: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, a vontade de Deus está acima de tudo. Mas muitas vezes, amados irmãos, o que é que nós queremos? Nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a de Deus. Ou seja, a gente se confia onde? No dinheiro. Então, com dinheiro eu faço o que eu quero. Ou seja, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tenho, né, amados irmãos, a satisfação das minhas necessidades físicas e sexuais. E o pior, amados irmãos, acabamos querendo decidir quem vive e quem morre, por exemplo, o aborto, né? Então, isso, amados irmãos, se torna muito perigoso e, como diz São Miguel, quem como Deus? Mas o aborto é eu que quero decidir quem vive e quem morre, ou seja, eu quero ser igual a Deus. E, amados irmãos, também a política, né, se torna algo bastante perigoso e, é claro, essa busca incessante do poder e, é claro, amados irmãos, não para servir, mas para se servir. E isso é perigoso. E assim, amados irmãos e irmãs, né, lembramos aquilo que nós falamos outro dia. Ó, a gente precisa querer o que Deus quer, para poder o que Deus pode e fazer o que Deus faz. Lembrem? Querer o que Deus quer. Ó, eu quero perdoar. Então Deus também quer. Então, quando eu quero perdoar, eu quero o que Deus quer. E logo eu posso o que Deus pode e faço o que Deus faz. Por exemplo, eu quero amar. Deus também quer amar. Então, eu quero amar. Então, eu quero o que Deus quer. Eu posso o que Deus pode e faço o que Deus faz. Então, amados irmãos e irmãs, vamos rezar mais uma vez a oração. Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.